Olá pessoal, sou o professor Matheus Seco. Nesse vídeo de agora vamos fazer alguns exercícios para treinar as desigualdades que a gente viu. Então vamos começar com esse problema, né, que fala o seguinte: A, B e C são números reais positivos, cuja soma é igual a 1. E aí a gente quer provar que 1 sobre A menos 1 vezes 1 sobre B menos 1 vezes 1 sobre C menos 1 é maior ou igual do que 8. Muito bem, então a gente tem essa condição de que a soma é 1 e a gente quer provar essa desigualdade. Então a gente vai ter que trabalhar de alguma maneira com essa condição para deixar as coisas boas para a gente. Então vamos denotar o lado esquerdo aqui dessa desigualdade por LE, lado esquerdo, e vamos desenvolver um pouquinho esse lado esquerdo, né? Então o que a gente pode escrever? Ó? O lado esquerdo vai ser o quê? Esse 1 sobre A menos 1, isso é 1 menos A sobre A. Esse 1 sobre B menos 1 é 1 menos B sobre B. E esse 1 sobre C menos 1 é 1 menos C sobre C. Muito bem. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai usar, ó, esse A mais B mais C igual a 1 aqui, aqui e aqui. Então eu vou trocar cada um desses 1s por A mais B mais C. E aí o que eu vou poder escrever do lado esquerdo? Do lado esquerdo vai ser, ó, A mais B mais C menos A é B mais C. A mais B mais C menos B é A mais C. E A mais B mais C menos C é A mais B. Então, em cima fica B mais C, A mais C, A mais B. E embaixo fica ABC. E aí, então, o que a gente quer fazer é provar que isso daqui é maior ou igual do que 8. Muito bem. Agora, pela desigualdade entre a média aritmética e a média geométrica, né, como MA é maior ou igual do que MG, eu posso escrever o quê? Eu posso escrever que B mais C é maior ou igual que 2 raiz de BC. Eu posso escrever que A mais C é maior ou igual que 2 vezes a raiz de AC. E eu posso escrever que A mais B é maior ou igual que 2 vezes a raiz de AB. Então, se eu multiplicar isso tudo, né, se eu multiplicar essas três inequações, eu vou ter que B mais C, A mais C, A mais B. Então, ó, B mais C, A mais C, A mais B é maior ou igual do que o quê? É maior ou igual do que 8 vezes ABC. E aí, dessa maneira, passando o ABC dividindo, eu obtenho aqui o lado esquerdo, LE, maior ou igual do que 8, que era exatamente o que a gente queria demonstrar. Vamos para mais uma questão de desigualdades, uma questão agora do Banco da Imo, de 1998. Muito bem, então a questão fala o seguinte: x, y e z são reais positivos, cujo produto é igual a 1. E aí a gente quer provar que x ao cubo sobre 1 mais x, 1 mais y, mais y ao cubo sobre 1 mais z, 1 mais x, mais z ao cubo sobre 1 mais x, 1 mais y, é maior ou igual do que 3/4. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai reparar aqui nessa questão é que, aparentemente, a igualdade, né, aqui fica igual a 3/4 quando x, y e z são iguais a 1. Né? De fato, se x, y e z são iguais a 1, cada uma das frações aqui dá 1/4, e aí a soma das três daria o 3/4. Então, as desigualdades que a gente for tentar usar ao longo da solução, a gente vai ter em mente que a igualdade possivelmente só ocorre quando os três números são iguais a 1. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos pegar a primeira fração, x ao cubo sobre
1 mais x, 1 mais y. E aí eu vou pegar isso aqui e vou somar com o seguinte. Como eu tenho esse 1 mais x aqui embaixo, eu vou querer colocar 1 mais x aqui. E como eu tenho esse 1 mais y aqui embaixo, eu vou querer colocar esse 1 mais y aqui. Só que, o que acontece? Quando eu boto x igual a y igual a 1, isso aqui dá 1/4, isso aqui está dando 2. Então, para usar a desigualdade das médias e eu ter coisas boas que preservem a igualdade, o que eu vou fazer? Se aqui é 1/4, eu quero que aqui fique 1/4 também. Então, se aqui era 2, eu vou botar 1 sobre 8 aqui e vou botar 1 sobre 8 aqui também. Tá legal? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar MA, né, média aritmética, maior ou igual que média geométrica, MA maior ou igual a MG, com esses três números. Então, a média aritmética eu teria 1 sobre 3 aqui embaixo, mas eu já vou passar para lá, ó, maior ou igual que 3 vezes o quê? Eu ficaria com a raiz cúbica desse produto. Agora, quanto é que dá esse produto? Ó, 1 mais x, 1 mais y, cancela. Então, fica simplesmente x ao cubo sobre 64. Quanto é que é a raiz cúbica de x ao cubo sobre 64? É x sobre 4. Então, aqui eu posso escrever 3x sobre 4. Bom, agora, uma vez que eu fiz isso, eu posso escrever coisas análogas para as outras, né? Então, ó, y ao cubo sobre 1 mais z, 1 mais x, mais 1 mais z sobre 8, mais 1 mais x sobre 8, vai ser maior ou igual do que 3y sobre 4. E, da mesma maneira, z ao cubo sobre 1 mais y, ou melhor, 1 mais x, 1 mais y, mais o que é? 1 mais x sobre 8, mais 1 mais y sobre 8, é maior ou igual do que 3z sobre 4. Tá legal? Muito bem. Então, a gente tem essas três inequações. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai somar tudo para poder aparecer a soma dessas três frações aqui, que é o que a gente quer, né? Então, vamos chamar isso aqui de lado esquerdo, tá? E aí, repara que a gente vai somar tudo, né? Então, vai ficar, ó, o lado esquerdo mais o quê? Mais, ó, o 1 aparece quantas vezes? O 1 aparece 6 vezes, x aparece 2 vezes, y aparece 2 vezes, z aparece 2 vezes, tá? Então, olha só, vai ficar o quê? Então, somando tudo, nós vamos ter o seguinte: o lado esquerdo mais... Aí, lembrando agora que cada um aparecia 6 vezes. Os 1s apareciam 6 vezes. Então, vamos ficar com 6 mais 2x mais 2y mais 2z sobre 8 maior ou igual do que o seguinte, do que 3x mais 3y mais 3z sobre 4. Muito bem. Então, do lado esquerdo, a gente pode simplificar por 2 aqui. Aqui vai ficar um 4, aqui vai ficar um 3. Então, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter que o lado esquerdo é maior ou igual do que, ó, esse x mais y mais z sobre 4, vou jogar para lá, vai ficar 2x mais 2y mais 2z sobre 4, que é x mais y mais z
sobre 2. E o 3/4 vou jogar para lá, vai ficar menos 3/4. Então, eu cheguei que o lado esquerdo é maior ou igual do que isso. E eu quero provar que isso é maior ou igual do que 3/4. Então, o que vai acontecer? Como o produto dos três números é igual a 1, se eu usar a média aritmética maior ou igual à média geométrica para x, y e z, olha o que podemos escrever, que x mais y mais z sobre 3 é maior ou igual que a raiz cúbica de x, y, z. Só que isso aqui é 1. Por que é 1? Porque o produto dos três números é 1. Então, daqui nós concluímos que x mais y mais z é maior ou igual do que 3. Então, uma vez que o produto é 1, a soma é maior ou igual do que 3. Logo, o lado esquerdo vai ser maior ou igual do que o seguinte. Era maior ou igual que a soma sobre 2, só que a soma é maior ou igual a 3, então vai ficar maior ou igual do que 3 meios, menos esse 3/4, e aí 3 meios menos 3/4, isso dá 3/4. Então a gente consegue concluir que o lado esquerdo é maior ou igual do que 3/4, que era exatamente o que a gente queria provar, e isso conclui o problema. Vamos para mais um exercício de desigualdade, dessa vez da Olimpíada Báltica, que fala o seguinte: A, B, C e D são números reais positivos, e aí a gente tem que provar que A mais C sobre A mais B mais D sobre B mais C, mais C mais A sobre C mais D mais B sobre D mais A, isso é maior ou igual do que 4. Muito bem, então para resolver essa questão, a gente vai usar um lema que já foi provado em vídeos anteriores, que fala o seguinte: se x e y são positivos, então 1 sobre x mais 1 sobre y é maior ou igual do que 4 sobre x mais y, tá? Bom, existem algumas maneiras de provar esse lema. Uma maneira rápida aqui que a gente pode ver é escrever 1 sobre x como 1 ao quadrado sobre x e esse aqui como 1 ao quadrado sobre y. Então, pelo lema de Tito, isso vai ser maior ou igual que 1 mais 1, que é 2, ao quadrado, que é 4, sobre x mais y, e aí o lema está provado. Então, vamos usar esse lema para resolver o problema. Então, repara o seguinte, ó. Eu vou juntar o primeiro e o terceiro, que possuem o mesmo numerador. Então, o que vai acontecer? Ó? O lado esquerdo da minha desigualdade ele vai ser o quê? Eu vou colocar o A mais C em evidência, e aí eu vou ficar com 1 sobre A mais B, mais 1 sobre C mais D. E aí agora, pegando o segundo e o quarto, eu vou colocar o B mais D em evidência, e eu vou ficar com 1 sobre B mais C, mais 1 sobre D mais A. Então, podemos reescrever dessa maneira o lado esquerdo da desigualdade. E agora usaremos o lema duas vezes, né? Então, utilizando o lema, o lado esquerdo vai ser maior ou igual que o quê? Que A mais C vezes isso mais isso é algo do tipo 1 sobre x mais 1 sobre y. Então, é maior ou igual do que 4 sobre x mais y. Só que repare que o x mais y é A mais B mais C mais D. E aqui a mesma coisa. Vai ser maior ou igual que B mais D vezes, de novo, temos algo do tipo 1 sobre x mais 1 sobre y, que vai ser maior ou igual do que 4 sobre x mais y. Então, 4 sobre A mais B mais C mais D. Então, daqui, a gente conclui que o lado esquerdo é maior ou igual que, agora tem o mesmo denominador, em cima vai ficar 4 que multiplica A mais B mais C mais D, embaixo eu fico com A mais B mais C mais D, e isso aqui é igual a 4. Então, a gente conseguiu provar que o lado esquerdo é maior ou igual a 4, que era exatamente o que o problema estava pedindo.